Olá! Neste tutorial a gente vai ver como uma aplicação Python interage com um banco de dados. Lembrando que esse processo começou lá na modelagem, a gente criou o nosso modelo conceitual, transformou ele no seu respectivo modelo lógico e depois transformou no respectivo modelo físico, que são os comandos SQL, para criar uma base de dados que é implementada então em um servidor de banco de dados relacional. A última etapa é o que a gente vai fazer no tutorial, que é criar uma aplicação em Python que vai consumir os dados dessa base. Então, a ideia é ter uma aplicação exemplo para fazer o gerenciamento de um cadastro. Essa aplicação, então, em Python com interface gráfica Tkinter. E a ideia, então, é executar uma série de comandos no banco de dados para fazer um CRUD, que é o Create, Read, Update e Delete. Com esse exemplo, então, as equipes poderão escolher duas tabelas que têm relacionamento no projeto de banco de dados de cada equipe, para então aproveitar esse exemplo e adaptar para a manutenção nas tabelas do próprio projeto da equipe. Então, lembrando que essa aplicação ela tem a parte cliente, que é o código Python propriamente dito, que está conversando com a parte servidora, que é o nosso MySQL. É cliente porque o lado cliente de uma aplicação é que interage com o usuário, então que vai receber os dados que o usuário está passando. Mas para essa aplicação funcionar, primeiro a gente tem que instalar o conector MySQL do Python. Tá? Mas fazer o comando pip install, e a ideia é que essa API ela permita que a nossa aplicação faça uma conexão com o banco de dados, faça uma requisição de conexão, receba o retorno dessa requisição e aí ela possa criar um cursor e executar os comandos SQL a partir dessa API que vai consultar diretamente o nosso banco de dados MySQL. Lembrando, né, que nesse caso, tanto a aplicação Python e o servidor MySQL, eles estão exatamente no mesmo equipamento, no mesmo computador. Além da gente ter a nossa API para conexão, a gente também precisa da base de dados no MySQL. Então, a gente tem esse código para criar a nossa base de dados e também para inserir alguns registros na nossa base de dados. Vamos ver como é que fica lá no MySQL. Então, aqui no MySQL a gente tem a criação do database, a gente seleciona para poder, então, fazer a criação da tabela, a gente tem o ID do usuário, que é um ID que a gente tem que passar, ele não é auto-incrementável, né? A gente tem o nome, o celular, o login, a senha do usuário e a gente tem a chave primária, que é o primeiro campo, e ainda a gente está dizendo que o login é único, ele não pode se repetir. Né? Então, é interessante apenas a gente ressaltar aqui que a gente está gravando essa senha de maneira criptografada. Então, nesse caso é a mesma senha. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a ideia é executar um algoritmo de criptografia. No caso, a gente escolheu o algoritmo MD5. O MD5, então, ele cria um hash. E MD5 é a sigla para o nome do algoritmo, que é Message Digest 5, ou digestor de mensagem. Por quê? Porque o MD5, ele transforma um arquivo, uma chave ou uma string qualquer no que a gente chama de hash. Hash é um valor numérico de tamanho físico, que a gente meio que relaciona com uma impressão digital de uma string. Isso permite verificar se essa string foi alterada desde a sua criação. Se ela gerar o mesmo hash, quer dizer que a impressão digital está correta. Se o hash for alterado, significa que a mensagem original, a string original, ela também foi alterada. Vamos ver como é que isso funciona. Então, lá no nosso MySQL, a gente vai simplesmente pedir para exibir o resultado da aplicação do MD5 numa string A maiúsculo BC @123, que é esse resultado aqui embaixo, que é o que está gravado lá para todas as senhas dos nossos usuários. Então, todos os nossos usuários do exemplo têm essa senha original aqui. Sempre que eu aplicar o MD5, o resultado do hash vai ser esse aqui. Se eu alterar um pouquinho a minha string, o hash altera também, basicamente, completamente. Tá? Então, assim, como é que a gente faz a autenticação de usuário? A autenticação é a prova, né? A autenticação.
do usuário é a prova que o usuário é de fato quem ele alega ser, né? Então, a gente vai ter um campo de entrada lá no formulário, o usuário vai digitar a senha dele, abc@123, a gente vai aplicar nessa senha que a gente recebe lá na aplicação do MySQL, a gente vai dizer, né, para o comando, no MySQL, ele executar o algoritmo sobre essa senha, e o resultado vai ser o hash que a gente então compara com o que está gravado no banco de dados. Se der matching, se for igual, significa que o usuário se autenticou corretamente. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá no MySQL. Então, primeiro a gente vai simplesmente executar o script para a criação da base da tabela. Basta colocar aqui e pedir para executar. Ele executou tudo até o último select, que mostra que o conteúdo da tabela e a senha criptografada que é igual para todo mundo. Significa que todo mundo entrou com a mesma senha. A gente pode ver também aqui, fazendo um refresh dos esquemas, que a nossa base de dados DBPython, que a gente criou aqui em cima, ela de fato está aqui do ladinho. Tabela com as colunas, bem certinho. E outra maneira da gente apresentar também esse conteúdo é mostrando o funcionamento do nosso algoritmo de criptografia para gerar um hash. Então, selecionando aqui o primeiro comando, eu vou pedir para executar esse comando. A gente está vendo aqui o valor que foi gerado, tá? Até CFF2, então é o mesmo hash que é a impressão digital. Se eu vier executar o comando de baixo, basta selecionar, dar um raio, a gente só executa ele. Então, a gente está vendo aqui que o nosso hash, sempre ele é de 32 caracteres, né? Ele ficou bem diferente, ok? Por fim, a gente também vai falar um pouquinho sobre a interface gráfica do Python. A gente está deixando até um tutorial aqui bem tranquilinho de seguir, né? Mostrando que uma interface gráfica ela vai ter essa carinha, né? Com caixinhas de entrada, botões, labels, frames. Então, a gente vai usar um exemplo bem simples. Para esse tutorial, a gente está deixando esse link. Nesse link, a gente chega nesse vídeo, né? O legal é que a gente consegue colocar legendas, se for preciso, né? Em português. A gente já vai dar uma olhadinha no código que a gente tem, né? Mas a ideia é que esse código, uma vez que a API de conexão com o MySQL esteja instalada no Python, basta executar o código e ele está funcional. Então, a gente pode, inclusive, executar lá na nossa linha de comando, falando Python, passando o nome do nosso arquivo. Ele está fazendo aqui um print do nosso conteúdo que veio do banco de dados e esse conteúdo também está sendo exibido aqui na nossa interface ao lado. Então, a gente está vendo que a gente tem aqui um elemento que se chama TreeView, a gente também tem vários labels, a gente tem as caixas de entrada para interação com o usuário, e aqui, uma vez que essas caixas sejam precisas, a gente pode fazer o acionamento das funções do CRUD lá no nosso banco de dados. Vamos dar uma olhada, então, no nosso código. Bom, nesse código aqui a gente está falando um pouquinho aqui dos estilos que a gente pode usar na nossa interface gráfica. Vai deixar esses links aqui na descrição do vídeo. E também a gente está deixando um vídeo onde existe um tutorial que a gente se baseou para fazer esse exemplo. Tá? Então, nesse código aqui a gente deixou aqui fechado a definição das nossas funções no Python. Daqui a pouco a gente abre cada uma delas aqui para falar um pouquinho delas, né? Mas a gente vai ter aqui o equivalente ao select asterisco, aqui a gente vai ter select uma única linha, né? A gente vai entrar todas as limpar todas as caixinhas de entrada. A gente vai também fazer o insert, operação de insert, operação de delete, operação de update, mas a gente começa mesmo na função principal criando a nossa interface gráfica. Vamos executar a interface só para mostrar o que a gente está fazendo. Vamos executar o nosso código aqui do VS Code para ver o que o nosso código está fazendo. Então, ele criou aqui a nossa interface principal. Aqui a gente está dando alguns prints que estão saindo no terminal também. Pode sair aqui no terminal ou lá na linha de comando. E vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa criação da interface. A primeira coisa que a gente faz é criar o objeto para a nossa janela principal. A gente está colocando um título
nessa janela. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para baixo aqui para mostrar. Um título, tá aqui em cima. A gente está dizendo que essa janelinha tem 530 pixels de largura por 670 de altura, largura e altura. E ela está posicionada nos pixels 750 no eixo vertical, 700 no eixo horizontal. Então, ela estava mais ou menos por aqui, né? Que corresponde a essas coordenadas. Só arrastei um pouquinho mais para a gente poder ver melhor o código. Na sequência, a gente está adicionando os labels, que são rótulos, né? E as entradas também. Então, aqui, primeiro label é o label para identificar o ID, né? Ele está num posicionamento X dentro da nossa janela 50, né? E altura 250 dentro da nossa janela. Então, esse posicionamento. E a gente vai fazendo a mesma coisa para nome está aqui, label e caixa de entradas respectivas. Olha o nome das variáveis, né, que são objetos, NM é o nome, NM entre é a caixinha de entrada. E vamos até a senha aqui no final. Na sequência, a gente está colocando esse triview aqui, que é um objeto que vai ter 1, 2, 3, 4 colunas. A gente está colocando aqui, né, as colunas. E a gente também vai nomear cada uma delas individualmente, dizendo inclusive qual que é o espaço que cada uma delas está ocupando. O que mais? Na sequência, a gente vai colocar os botões. Então, aqui para os botões, a gente, além de dizer o nome do botão, a gente vai dizer aqui qual que é o label que esse botão vai ter, insert, né? Vai ser esse botão aqui, o select, asterisco, vai ser o próximo. E qual que é a função dentro do nosso código que esse botão vai acionar. Então, o botão insert, ele chama a função insert que está definida mais para cima. Antes da gente ir lá, vamos notar aqui, deixa eu voltar aqui no código, né? Que a gente está colocando 3 botões mais ou menos não, exatamente na mesma altura. Na sequência, a gente coloca mais 2 botões e um pouquinho abaixo coloca o último botão, né, que é para limpar as entradas, e ainda por cima a gente coloca uma corzinha, né, tanto na letra, né, que é o foreground, quanto na cor do botão, que é o background, azul com branco, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha lá na função de insert, que é a primeira que a gente vai fazer. Nesse insert aqui, a gente primeiro vai pegar todos os dados que estão em cada um dos campos, né, e colocar numa variável, até senha. A gente vai verificar se o usuário, na hora que ele acionou o botão, ele realmente tem os campos todos preenchidos. Se for diferente, se algum deles estiver vazio, então a gente vai dar um alert, né? Fazer uma janelinha de pop-up aqui para apresentar esses dados. Então, vamos tentar inserir fill, né, todos os seus campos. A gente está pedindo para preencher todos os campos. Na sequência, esse tratamento aqui é para fazer em qualquer interação com o banco de dados. A gente vai tentar executar a conexão, criar cursor, executar o comando, obter o resultado, tá? Se por acaso o nosso banco de dados estiver com falha, se a gente não conseguir achar a nossa database, se a gente, enfim, estiver com senha errada do usuário que a gente está tentando acessar lá de banco, a gente vai vir para esse except, tratamento de exceção, onde a gente vai mostrar em também uma janelinha de pop-up a mensagem de erro. Tá? Então, sempre faço esse tratamento com try except para evitar, né, problemas com o banco de dados e a aplicação ficar aí perdida sem saber o que fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre com qualquer chamada em banco de dados é criar a conexão, passando os dados de conexão, inclusive qual o database que a gente quer acessar. Na sequência, a gente vai criar um objeto cursor que vai manter o resultado de um comando. E esse comando é uma string que a gente está formatando aqui para justamente colocar o conteúdo que veio lá das caixas de entrada, o ID, o nome que a gente pegou aqui em variáveis, né? O celular, o login e a senha. E a senha a gente já vai gravar em banco de dados
criptografado com o algoritmo de hash MD5. Tá? Por isso que fica já criptografado na base, né? A gente, a princípio, não sabe qual que é o valor da senha original. Feito o comando, executado o comando, a gente, se chegou nessa linha aqui, a gente vai comitar esse insert. Significa, se por acaso eu ainda não tinha ido para o disco, esse insert não tinha sido efetivado no disco, ele agora está efetivado com o comando commit, e a gente vai dar uma mensagem para o usuário, né, para ele saber que deu tudo certo, insert successful, né? Logo na sequência, a gente vai limpar nossas caixas de entrada, vai fechar o cursor e fechar a conexão sempre. E logo na sequência, a gente vai pedir para select all rows, ou seja, a gente vai atualizar aquela nossa triview que está com nossa informação dos nossos usuários. Então, aqui a gente tem até Zélia e Amaro. A gente tentar colocar aqui um novo registro com a PK, a chave primária 1, que já existe. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Maria Santos, celular dela aqui de Curitiba, 9999-8888. O login dela vai ser maria.s, é um login único. A senha abc@123 e a gente vai tentar inserir. Opa, ele está dizendo que houve duplicação de entrada para uma chave primária da tabela usuário. Então, não dá. A gente dá um scroll aqui, né, na nossa triview e tá vendo que o próximo registro livre pode ser o 12. Então, a gente vai tentar fazer o insert. O insert deu tudo certinho. E se a gente vier aqui, a Maria dos Santos aparece aqui. A gente só não exibe a senha, porque não faz sentido exibir uma senha criptografada, né? Bem tranquilinho, tá? Vamos ver, então, como é que a gente faz o delete. O delete aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar uma linha. E essa linha vem lá da nossa triview. Isso aqui é uma função, tá? A gente pode dar um F12 aqui no nosso VS Code e a gente vai ver aqui o que essa select row faz. Então, ela simplesmente limpa todos os campos de entrada, porque ela vai preencher com os valores que estiver selecionado lá na nossa triview. Então, se tiver alguma coisa selecionada, ele vai pegar esse item selecionado e vai pegar cada uma das colunas, né? Que é o ID, é o nome, é o login, ID, nome celular, login, né? São cada um dos itens dentro dos respectivos campos de entrada e vai dizer que, opa, deu certo. Tá? Então, a gente está lá no nosso delete. Se deu certo, tudo isso aqui que a gente vai fazer aqui para baixo, pessoal, tem que estar entre um try e connect, né? Para evitar erros na nossa base. Mas antes da gente fazer a conexão, a gente vai pegar o ID, que foi selecionado, e também o login. Tá? Fazemos a conexão com o nosso banco de dados. Isso aqui é legal também de colocar numa variável global para evitar, né? Se houver uma diferença, evitar a edição em cada uma das linhas que a gente faz o connect com o SQL. A gente abre um objeto de cursor, cria o comando para a gente fazer o delete, né? Identificando ou pela chave primária ou pelo login, que são únicos. E aí a gente executa o comando. Se a gente chegou até aqui, a gente dá um commit. O commit, então, vai de fato limpar esse dado lá do nosso banco de dados. E se a gente chegou até aqui, a gente pode dar a mensagem da deleção bem-sucedida, sempre lembrando, né, de fechar o cursor e fechar a conexão. Bem tranquilinho também. Vamos ver funcionando. A gente vai deletar aqui a Zélia, seleciona um elemento e clica no botão seleciona um registro, né? E com isso a gente pode fazer a deleção bem-sucedida. Então, foi o registro 11 que a gente tirou, né? O 11 já não está aparecendo mais aqui. Por quê? Porque a gente pediu para dar um refresh, né? Consulta de novo a base de dados e coloca todos os registros que existem. Nesse caso, já não existe o registro 11, beleza? Então, tá bem tranquilinho. Vejo se vocês conseguem reproduzir esse exemplo, né? Não esqueça de fazer todo o tratamento em eventual erro de conexão com o banco de dados. E bom trabalho!